A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com você quando você a estuda. Ali está mostrando, ponto a ponto, do início até o final, o amor de Deus e como Ele cuida e direciona os passos de seus filhos. Deus tem o melhor para nós. Ele sabe do que precisamos. Então, a Bíblia demonstra o quanto Deus ama a sua criação. E ponto a ponto, tudo no tempo de Deus. O homem erra, o homem cai, Deus cria um atalho, o homem segue. Este é o Deus de amor. É o Deus que tem um propósito de um dia viver ao nosso lado para sempre, na eternidade, pois cria, pois aí está o sentido da vida e o propósito de Deus. Jesus irá voltar para que esse propósito tenha seu êxito, para que esse propósito se cumpra e para todo sempre seremos Deus, Jesus Cristo e seu remanescente. Jamais o inimigo vai destruir. Desde a criação até hoje, Deus cuida de seu remanescente. A Bíblia relata, pois ali está a palavra de Deus cuidando de seu povo até o dia da volta de Cristo. Vamos refletir neste primeiro Deus, primeiro alimento espiritual. Vamos dar mensagem. Paz seja convosco. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Cada dia um verso, mas sem dúvida esse verso pode enriquecer e muito a nossa vida espiritual. Por isso o conselho é o mesmo: não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor falando com você. Hoje ele vai nos falar através de Apocalipse, capítulo 12, verso 14, que diz assim: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O contexto geral de Apocalipse 12 é o grande conflito entre o bem e o mal. De um lado está a serpente, símbolo de Satanás. Do outro lado está a mulher, símbolo da igreja verdadeira. Agora que é dito que esta mulher teria asas como águia e seria levada até o deserto. O deserto aqui é um lugar de proteção, onde Deus guardaria a sua igreja dos perigos das perseguições desse período de 1260 anos. Aqui é dito que ela estaria lá por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa mesma expressão aparece no livro de Daniel como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o que dá 3 tempos e meio. Em Daniel 11:13 é informado que um tempo é igual a um ano. Então, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio somam 42 meses, ou 1260 anos. Esse período seria o período pelo qual a Igreja de Deus seria perseguida e afligida durante toda a Idade Média. Os historiadores colocam esse período começando no ano 538 e se estendendo até 1798. É o período chamado de supremacia papal. Nesse período, a terra ajudou a mulher. A igreja foi levada para o deserto e nos ermos da terra a igreja esteve protegida. Nos locais mais recônditos do nosso planeta, fugindo de todas as perseguições, o povo de Deus buscou permanecer leal à vontade de Deus expressa em sua palavra. Eu penso agora nos valdenses, nos albigenses, nos huguenotes, povos simples que viviam em meio à natureza, lavrando a terra, produzindo o seu alimento, mas eram tementes a Deus e serviam a único Deus verdadeiro. E por causa desse temor ao Senhor, eles foram perseguidos pela igreja romana, foram mortos,
Mas Deus a si mesmo guardou o seu povo. E um dia aqueles que perderam a vida por amor ao Senhor ressuscitarão para receber a coroa da vida eterna. Hoje eu e você somos chamados a enfrentar também tribulações, provas e perseguições, mas que o exemplo desses fiéis no passado permaneça em nossa mente e que nós possamos, com a ajuda do Senhor, ser vitoriosos sobre todo o mal, assim como eles foram. Que Deus nos dê um dia abençoado e que nós sejamos fiéis ao Senhor em tudo o que aprendemos em sua palavra. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado pela história dos fiéis filhos de Deus, que mesmo em tempos de perseguição e morte, foram fiéis aos teus princípios e estão aguardando agora a volta do Senhor Jesus, quando então receberão a coroa de vida eterna. Que o seu exemplo nos inspire a sermos fiéis também e a nos prepararmos para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.